Galera, beleza? Aqui é o professor Wagner Graciano e esse aqui é o nosso canal, o meu canal, o seu canal, o canal Concorrência Zero, porque juntos a concorrência é zero. E pega essa dica de hoje, olha aqui, ó. Primeira dica sobre período pré-colonial. Período pré-colonial que foi de 1500, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500 até 1530. Essas três primeiras décadas do século XVI são conhecidas como o período pré-colonial brasileiro, ou seja, são os primeiros anos da presença portuguesa no Brasil, os primeiros anos da exploração portuguesa aqui no Brasil, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral. E falando sobre esse período, olha só, tem uma dicasinha aqui para vocês. Pega esse quadro aqui, ó, quadrozinho todo bisurado, todo marcado, todo apontado para você. Olha só. Primeiras expedições que chegaram ao Brasil nesse período da história. As primeiras expedições que chegaram ao Brasil nesse período, no período pré-colonial. Vamos lá. A primeira expedição que veio explorar o Brasil, conhecida como exploradora. Diz a história que durante esses 30 anos, essas três primeiras décadas, algumas expedições vieram para cá. Dentre elas, as exploradoras e as guarda-costas. Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira expedição que veio explorar o Brasil. Diz a história que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e mandou escrever uma carta ao rei de Portugal apresentando a nova terra ao rei de Portugal. Essa carta ficou conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha escreveu que a terra era maravilhosa, o ar era bom, o clima era agradável, a terra era fértil, passavam muitos rios que cortavam essas terras, mas todavia não encontraram metais preciosos, não encontraram ouro, não encontraram prata. À primeira vista eles não encontraram, mas disseram para o rei de Portugal: olha, majestade, se tem alguma coisa que temos que fazer aqui nessa terra, é salvar um povo que mora nessa terra, porque estão perdidos, andam pelados, andam nus e não tem nem vergonha da sua nudez. Essa carta, quando chegou na mão do rei de Portugal, o rei pensou: ora, mas não tem nada pra gente lá? Cabral manda essa carta, não tem ouro, não tem prata, só tem gente lá para salvar. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma expedição para lá para olhar melhor essa terra, para explorar essa terra, porque a expedição de Cabral estava indo para a Índia. Cabral estava com a cabeça na Índia, focado no comércio oriental, não deve ter olhado de legal essa terra. Então foi o seguinte, vou enviar uma expedição ao Brasil para explorar melhor essa terra. Confiou essa expedição a esse camarada aqui, ó. Quem é ele? Gaspar de Lemos. Quem é Gaspar de Lemos? Segundo Gilberto Cotrim, peraí, quem é Gilberto Cotrim? Gilberto Cotrim é um cara que tem um livro que é cobrado simplesmente na banca da ESA e na banca da SpaceX. Então, segundo Gilberto Cotrim, Gaspar de Lemos chefiou a primeira expedição exploradora ao Brasil. Se você está estudando para a prova da ESA, e você tem aí o livro do Luiz Kochiba, que é um outro livro apontado pela bibliografia da ESA, o Luiz Kochiba vai dizer o seguinte: não se tem como afirmar quem foi o líder da primeira expedição exploradora. O Kochiba diz que não tem como afirmar, mas o Gilberto Cotrim aponta: foi Gaspar de Lemos. Então vamos partir do seguinte princípio, não vamos entrar nessa polêmica de bibliografias não. Vamos fazer o seguinte: na primeira expedição exploradora, vamos lá, quais são os pontos principais? O que ocorreu de interessante na primeira expedição exploradora que nós podemos destacar nesse primeiro momento? Vamos lá. Foi nessa primeira expedição exploradora que veio navegar pela costa brasileira e levar para o rei de Portugal um relatório que foram dados nomes a várias partes do Brasil. Como assim? O cara veio navegando pela costa brasileira e foi dando nome a várias partes onde ele parava. E olha, os critérios são interessantes. Porque de repente você chega num concurso e se depara com essa questão. Qual é a questão? Ora, sobre a primeira expedição exploradora que veio ao Brasil, marque a opção correta. Vamos lá. Letra A. Nessa primeira expedição exploradora, foram dados nomes a várias partes do Brasil? Sim. Utilizando os seguintes critérios: a geografia local e o calendário cristão. É isso aí. Olha só. Para dar nomes a várias partes do Brasil, essa primeira expedição exploradora, aonde chegava, olhava a geografia da área, do local, da região. E segundo aquilo que eles viam, eles davam um nome àquela região, àquele local. Vou citar um exemplo. O Rio de Janeiro.
Eles chegaram aqui na Baía de Guanabara, pensaram que a Baía de Guanabara era um rio, olharam lá para dentro e pensaram, ora, lá de dentro vem um rio e deságua aqui no mar. Vamos dar o nome dessa região de Rio. Só que era dia 1º de janeiro, olha só, Rio, geografia, 1º de janeiro, calendário. Então o que eles falaram? Opa, peraí, a essa região vamos dar o nome de Rio, geografia, porque aqui tem um rio. Eles não sabiam que era uma baía, pensavam que era um rio. Rio e janeiro, porque era dia 1º de janeiro no calendário. Ou seja, segundo a geografia e segundo o calendário, eles deram nome ao Rio de Janeiro. E assim foi para várias outras regiões, a Baía de Todos os Santos, por exemplo. Ou seja, nessa primeira expedição exploradora, ponto 1, interessante, chefiada por Gaspar de Lemos. Ponto 2, deu nome a várias partes do território brasileiro. Terceiro ponto, descobriu pau-brasil, madeira nobre, cara, já comercializada na Europa. Os portugueses encontram essa madeira em alguns pontos aqui do nosso litoral em grande quantidade. E aí o que vai acontecer? Essa expedição retorna para Portugal, entrega um relatório na mão do rei de Portugal e o rei de Portugal organiza uma nova expedição exploradora ao Brasil. Ou seja, uma segunda expedição exploradora vai ser enviada ao Brasil. A primeira descobriu o pau e a segunda vai começar a exploração dessa madeira, do pau-brasil. Como é que funciona isso? O rei fica sabendo que aqui no Brasil tinha pau-brasil. Então o que ele faz? Ele abre uma concorrência. Quem faz a melhor proposta para ter o direito de ir ao Brasil e pegar o primeiro carregamento de madeira? E aí vários grupos se organizam e um deles ganha a concorrência. E aí eles vão nomear, eles vão determinar que um representante deles venha ao Brasil para levar o primeiro carregamento de pau-brasil à Europa. Bom, o que o rei de Portugal faz? O rei de Portugal abre a concorrência, um determinado grupo ganha e ele fala o seguinte, calma aí, aguardei que eu vou organizar essa expedição que vai levar vocês ao Brasil. E foi justamente isso que o rei fez. O rei chamou esse camarada aqui, ó. Quem é ele? Gonçalo Coelho. Quem é Gonçalo Coelho? Gonçalo Coelho foi o cara que o rei de Portugal nomeou para liderar a segunda expedição exploradora que veio ao Brasil. Para liderar essa nova expedição exploradora que vai trazer os primeiros caras que receberam a autorização do rei para retirar o pau-brasil. E aí vem Gonçalo Coelho para cá. Olha só, características da segunda expedição exploradora. Primeira, foi chefiada por Gonçalo Coelho. Segunda, fundou ao longo do litoral brasileiro, olha só, ao longo do litoral brasileiro, essa segunda expedição, essa nova expedição exploradora, veio fundar, olha só, feitorias. Feitorias, o que são feitorias? Feitorias são fortes, são lugares fortificados ao longo do litoral. Olha aqui, ó, ao longo do litoral. E para que serviam essas feitorias? Esses fortes, esses lugares fortificados ao longo do litoral brasileiro. Ora, diz a história que de 1500 a 1530 não veio ninguém morar aqui no Brasil. Não foi montado núcleos de povoamento, vilas e etc. Não teve povoamento. Grupos vinham para cá, exploravam determinadas áreas e voltavam para Portugal. Ora, mas aonde que esses exploradores ficariam abrigados? Aonde que esses exploradores ficariam até o dia do embarque, da volta para Portugal? Aonde que eles iam guardar água, pau-brasil, alimento? Aonde eles iam se refugiar diante de ataque de nativos? Nas feitorias. E essas feitorias que foram instaladas ao longo do litoral brasileiro começaram a ser instaladas aqui, ó, nessa nova expedição exploradora que veio ao Brasil, na segunda expedição exploradora, chefiada por Gonçalo Coelho. Assim começa a instalação das feitorias, assim como começa também, na segunda expedição exploradora, a exploração do pau-brasil. Olha só que importante,
nessa segunda expedição exploradora, começaram a explorar o pau-brasil. Na primeira expedição, encontraram o pau. Na segunda expedição, já vieram pegar o pau e levar para Portugal. Ora, e aí nós temos um ponto importante dessa história. Tanto Gilberto Cotrim, no seu livro, quanto Luiz Kochiba, eles vão apontar quem foi o representante desse consórcio, desse grupo de vencedores, que veio ao Brasil e levou o primeiro carregamento de pau-brasil para a Europa. Olha só que interessante. Você chega na sua prova e se depara com a seguinte questão. Sobre a exploração do pau-brasil, que ocorreu nas 3 primeiras décadas do século XVI, marque a opção correta. Olha só. O primeiro carregamento de pau-brasil. A primeira autorização para a retirada de pau-brasil. O primeiro carregamento de pau-brasil levado para a Europa. Se deu através de quem? Tá aqui, ó. Bisurado, mastigado, só o filé, a polpa da fruta para você. Fernão de Noronha, também conhecido como Fernando de Noronha. Quem foi Fernando de Noronha? Fernão de Noronha. O cara que veio para cá e levou o primeiro carregamento de pau-brasil para a Europa. É isso aí. Naquela região que hoje recebe o seu nome, no arquipélago de Fernando de Noronha. Então, ali começa a exploração do pau-brasil. Ali Fernão de Noronha começa a exploração do pau-brasil e leva para a Europa o primeiro carregamento de pau-brasil através do regime, olha só, do regime de estanco. Peraí, o que é regime de estanco? Ué, encontraram pau-brasil nessa terra. Encontraram pau-brasil aqui no Brasil. O rei de Portugal começa a organizar a exploração. E o rei de Portugal foi categórico, direto e objetivo. A terra é minha, o pau é meu, só pega quem tiver a minha autorização. É isso aí. Quem for ao Brasil e retirar pau-brasil sem a minha autorização, comete contrabando, pratica contrabando. Está errado, será preso, será combatido. Para pegar o pau, tinha que ter a autorização do rei de Portugal. Peraí, o que é isso? O rei de Portugal decreta o monopólio, o domínio sobre a exploração do pau-brasil. E como fica conhecido esse domínio? Como fica conhecido esse monopólio? Estanco. O que é o estanco? É o monopólio real do pau-brasil. É o domínio do rei sobre a exploração do pau-brasil. É o rei dizendo, o pau é meu, só pega quem eu deixar, só pega quem for ao Brasil através do regime de estanco. E foi pelo regime de estanco que inicia a exploração do pau-brasil. Inclusive, isso caiu na prova da ESA de 2019. Na prova da ESA de 2019 caiu a seguinte questão. A exploração do pau-brasil se deu através do regime de... gabarito estanco. O monopólio real. O domínio do rei sobre a exploração do pau-brasil. E aí o que vai acontecer? Fernão de Noronha é apenas um. Depois, vários outros vieram para cá com a autorização do rei e começaram a levar carregamentos e mais carregamentos de pau-brasil para a Europa. Só que o que vai começar a acontecer? Ataques, saque, piratas, roubo de carregamentos de pau-brasil que estavam indo para a Europa, invasão de determinadas regiões do Brasil e a retirada de pau-brasil sem autorização, sem um regime de estanco. Ou seja, contrabandistas de pau-brasil começaram a chegar e começaram a pegar pau-brasil e levar para a Europa. Só que aí o que vai acontecer? A coroa portuguesa, a partir de 1516, vai começar a enviar para cá as chamadas expedições guarda-costas. Opa, peraí, é um novo tipo de expedição. A primeira exploradora, a segunda exploradora, a terceira é guarda-costa. Como assim guarda-costa? Expedições que vinham guardar a costa brasileira. Expedições que vinham expulsar invasores dos domínios portugueses. Expedições enviadas pelo rei de Portugal para combater, eu gosto desse conceito, hein? Combater o contrabando do pau-brasil. Expedições que vinham combater o contrabando de pau-brasil. Expedições que vinham combater os piratas, invasores, contrabandistas de pau-brasil. Expedições guarda-costas, expedições guarda-costeiras, que foram chefiadas
por Cristóvão Jacques. Cristóvão Jacques. Quem foi Cristóvão Jacques? Já caiu na prova da ESA. A ESA perguntou, certa vez, as expedições chefiadas por Cristóvão Jacques eram do tipo guarda-costero gabarito. Já caiu, como também já caiu na prova da ESA. Qual foi a atividade econômica desenvolvida por Portugal entre 1500 e 1530? O escambo do pau-brasil. Peraí, o que é o escambo do pau-brasil? Escambo do pau-brasil, você vai saber na nossa próxima dica, na dica 2. A dica 2, eu vou falar com você sobre estanco e escambo. Mas por hoje, é isso aí. Dica 1, período pré-colonial, as primeiras expedições que vieram ao Brasil nas 3 primeiras décadas do século XVI. Beleza, galera? Dá uma olhada no quadro, fixa nele, dá uma pausa, pega o bizu e vem com a gente. Porque aqui com a gente, ó, juntos, a concorrência é zero. Concorrência zero. Valeu, galera. Vem com a gente. Ó, dica 2, hein? Aguarde aí. Valeu.